Olá, a gente vive dizendo por aí, eu tenho direito a isso. É uma frase super comum, né? Mas já parou para pensar o que isso realmente quer dizer? De onde vem essa ideia de ter um direito? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos desmontar esse conceito e explorar os blocos fundamentais que formam a base de todo o nosso sistema jurídico. Certo? Então vamos direto ao ponto. Quando alguém fala eu tenho direito de onde é que vem essa certeza? Isso não é só um sentimento, uma opinião. Por trás dessa frase existe toda uma estrutura legal muito bem definida. E é essa estrutura que a gente vai começar a desvendar agora. Para começar, é essencial entender que o direito tem basicamente duas faces. Elas andam sempre juntas. Uma boa analogia é pensar num jogo. De um lado, você tem o livro com todas as regras que todo mundo precisa seguir, do outro, você tem as jogadas específicas que cada jogador pode fazer, sempre com base naquelas regras, claro. E aqui estão essas duas faces. De um lado, o chamado direito objetivo. Ele é o nosso livro de regras, ou seja, o conjunto completo de leis que organizam a sociedade. Do outro lado, a gente tem o direito subjetivo. Essa seria a jogada individual, o poder específico que uma pessoa tem justamente por causa daquelas regras do livro. O direito objetivo, então, é a grande estrutura, a arquitetura do sistema. Pense nele como a Constituição, o Código Civil, o Código de Trânsito. São as regras do jogo que valem para todo mundo o tempo todo. É ele que desenha o campo e diz como o jogo deve ser jogado. Os juristas da Roma Antiga tinham uma expressão que resume isso perfeitamente: norma agendi. Traduzindo, seria algo como a norma da ação ou a regra para agir. É isso. O direito objetivo é um manual que dita como todos nós devemos ou não devemos agir. Agora vamos olhar o outro lado da moeda. O direito subjetivo não é a regra geral, mas o poder que essa regra dá a uma pessoa específica. É a permissão que a lei dá para alguém agir, para exigir alguma coisa de outra pessoa ou para reivindicar um benefício. Tudo isso com respaldo daquele grande livro de regras. E claro, também tem uma expressão em latim para isso: facultas agendi, ou seja, a faculdade de agir. Percebe a diferença? Não é mais sobre a norma em si, mas sobre a capacidade, a permissão que uma pessoa tem para fazer sua jogada. É aqui que a lei se torna algo pessoal. E é nesse ponto que tudo se encaixa. Olha só esse exemplo. Um credor, alguém para quem devem dinheiro, tem o direito de cobrar o pagamento. Esse é o direito subjetivo dele, a sua jogada. Mas por que ele pode fazer isso? Porque lá, no direito objetivo, no livro de regras, existe uma norma geral que diz que dívidas têm que ser pagas. Viu só? Um não existe sem o outro. Isso nos leva a um ponto super importante. Quando alguém tem um direito subjetivo, isso quase sempre cria uma conexão, um vínculo com outra pessoa. Uma pessoa que, por sua vez, passa a ter um dever. E essa conexão tem um nome: relação jurídica. Vamos ver como ela funciona? Pensa numa balança ou num cabo de guerra. Toda relação jurídica tem, no mínimo, dois lados. De um lado, tem o sujeito ativo, que é quem tem o direito, quem pode puxar a corda. E do outro, o sujeito passivo, que é quem tem o dever, a obrigação de responder a essa puxada. Resumindo, então, a gente tem o seguinte: o sujeito ativo é quem pode exigir algo, o sujeito passivo é quem deve cumprir. E o que liga os dois, o que os amarra, é o tal do vínculo jurídico, a própria relação jurídica. É como um elo invisível, mas um elo que tem toda a força da lei por trás. Ok, tudo isso leva a gente a uma outra pergunta bem lógica. Afinal, quem é que pode participar desse jogo? Quem ou o que a lei reconhece como capaz de ter esses direitos e deveres? A resposta para essa pergunta é o sujeito de direito. E aqui tem um detalhe fundamental. Ser um sujeito de direito não é uma coisa que simplesmente existe na natureza. É uma criação da própria lei. É o sistema jurídico que olha e diz, ok, este ente aqui pode entrar no jogo, pode ter direitos e também obrigações. E essa ideia de quem pode ser um jogador mudou, e muito, ao longo da história. Na Roma Antiga, por exemplo, uma pessoa escravizada não era um sujeito de direito, era tratada como um objeto, uma propriedade. Já hoje, no direito moderno, o princípio básico é que todo e qualquer ser humano é um sujeito de direito. É uma evolução gigantesca da nossa civilização. No nosso sistema atual, a lei reconhece, basicamente, dois grandes tipos de jogadores, ou seja, dois tipos de sujeitos de direito. Vamos dar uma olhada neles? De um lado, tem a pessoa física. Essa é fácil, somos nós, os seres humanos de carne e osso.
Nossa capacidade de ter direitos começa com o nascimento com vida e acaba com a morte. Do outro lado, tem uma das invenções mais geniais do direito, a pessoa jurídica. Pense numa empresa, numa fundação, é uma entidade que a lei cria. Ela nasce com registro em cartório e morre quando é legalmente dissolvida. Ela existe para que grupos de pessoas possam agir no mundo como uma coisa só, com seus próprios objetivos. E a variedade de pessoas jurídicas que existem é enorme, o que mostra como essa ferramenta é flexível e poderosa. Temos as associações, as sociedades, que são as empresas, as fundações, os partidos políticos, as igrejas, até o próprio Estado, o governo, é uma pessoa jurídica. Todos eles são jogadores autônomos nesse grande tabuleiro do direito. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pense um pouco. A cada momento do nosso dia, seja no contrato de trabalho, na hora de comprar um pão na padaria ou a pagar um imposto, cada pessoa está o tempo todo mergulhada em dezenas de relações jurídicas. Elas são como as engrenagens invisíveis que fazem a sociedade funcionar. E agora, com sorte, ficou um pouco mais claro como essas peças todas se encaixam.